Artigo 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 3º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alineado inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no artigo 3º da emenda constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 4º. O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: inciso 1, 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, observado o disposto no parágrafo 1º. 2, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Inciso 3, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 4, 5 anos no cargo efetivo em que se derá aposentadoria. Inciso 5, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso 1 do caput será de 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 5 do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de pontos, se homem. Parágrafo 3º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 5 do caput e o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão: inciso 1, 51 anos de idade, se mulher, e 56 anos de idade, se homem. 2, 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem. Inciso 3, 52 anos de idade, se mulher, e 57 anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo 5º. Somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do caput para as pessoas a que se refere o parágrafo 4º, incluídas as frações, será de 81 pontos, se mulher, e 91 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de 100 pontos, se homem. Parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: inciso 1, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se derá aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2013 que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o parágrafo 4º, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. 2. Ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso 1, parágrafo 7º, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados, inciso 1, de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 6º, ou 2, nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1 do parágrafo 6º ou no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rúbricas que refletem essa variação integrar ao cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria, e, se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrar ao cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo
tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. Parágrafo 9. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo 10. Estende-se o disposto no parágrafo 9 às normas sobre a aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta emenda constitucional aos parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 5º. O policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Parágrafo 2º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados de que trata o parágrafo 4º-B do artigo 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo 3º. Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 anos de idade, se mulher, e aos 53 anos de idade, se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985. Artigo 6º. Disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 7º. Disposto no parágrafo 15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 8º. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos artigos 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 9º. Até que entre em vigor lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Parágrafo 2º. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Parágrafo 3º. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 4º, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Parágrafo 6º. A instituição do regime de previdência complementar na forma dos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Parágrafo 7º. Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 8º. Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal. Parágrafo 9º. O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição.